Capítulo 20, Serviço Devocional Puro. Verso número 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vamos repetir o verso. Tavat karmani kurvita. Tavat karmani purita. Na nirvidyeta yavata. Nani Nirvata. Matkata shravanadava. Makata Shravasudha. Shradhayavam na jayate. Shradaya Vanajayate. Tavat karmani kurvita. Tavat karmani purita. Na nirvidyeta yavata. Nani Vidyeta Yavata. Matkata shravanadava. Makata Shravanadava. Shradhayavam na jayate. Shradaya Vanajayate. Mais uma vez. Tavat karmani kurvita. Tavat karmani purita. Na nirvidyeta yavata. Nani Vidyeta Yavata. Matkatha shravanadava. Makata Shravanadava. Shradhayavam na jayate. Shradaya Vanajayate. Como vamos repetir as palavras? Tavat. Tavat. Até aquele momento. Até aquele momento. Karmani. Karmani. Atividades positivas. Atividades Kurvita. purita. Devem se executar. Devem se executar. Na nirvidyeta. Nani Vidyeta. Não fica saciado. Não fica saciado. Yavata. Yavata. Enquanto. Matkata. Makata. Discursos sobre mim. Discurso sobre mim. Shravana Adal. Shravana Ador. Quanto a Shravana Kirtana, etc. Shravana Kirtana, etc. Vai. O. Shraddha. Shraddha. Fé. Fé. Yavat. Yavasa. Enquanto. Enquanto. Na. Não. Não. Jayate. Jayate. É despertada. É despertada. Enquanto não ficar saciado de atividade frutiva e não despertar seu gosto pelo serviço devocional através de Shravanam Kirtanam Vishnu, a pessoa deve agir segundo os princípios reguladores dos preceitos védicos. Vou repetir. Enquanto não ficar saciada Enquanto não ficar saciada da atividade frutiva da atividade frutiva e não despertar seu gosto e não despertar seu gosto pelo serviço devocional pelo serviço devocional através de Shravanam Kirtanam Vishnu, através de Shravana Kirtana Vishnu, a pessoa deve agir a pessoa deve agir segundo os princípios reguladores segundo os princípios reguladores dos preceitos védicos. dos preceitos védicos. Esse verso aqui é
como tem esse dito, né? Não passar a carroça na frente dos bois. Dito popular. Né? Enquanto não ficar saciada da atividade fruitiva e não despertar seu gosto pelo serviço devocional através de Shravanam Kirtanam Vishnu, a pessoa deve agir segundo os princípios reguladores dos preceitos. Agora vou ler o significado dado por discípulos de Srila Prabhupada. A menos que tenha desenvolvido firme fé no Senhor Krishna mediante associação com devotos puros e seja 100% ocupada no serviço devocional ao Senhor, a pessoa não deve negligenciar os princípios e deveres védicos ordinários. Como o próprio Senhor afirmou, Shruti Smriti Mamaivati Yaste Ulangya Vartati Agyacheti Mamadveshi Madhbhaktopi Navaishnava. Deve-se saber que as escrituras Shruti Smriti constituem meus preceitos e deve-se entender que quem infringe tais códigos viola minha vontade e assim se opõe a mim. Embora tal indivíduo possa alegar ser meu devoto, ele de fato não é um Vaishnava. Aqui o Senhor afirma que se alguém não desenvolveu firme fé no processo de cantar e ouvir, deve obedecer os preceitos ordinários dos textos védicos. Há muitos sintomas pelos quais se pode reconhecer um devoto avançado do Senhor. No primeiro canto do Srimad Bhagavatam 1.2.7, afirma-se: Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janayati Ashu Vairagyam Dhyanam Chayada Haitukam. Aquele que de fato se ocupa no serviço devocional avançado, de imediato desenvolve conhecimento claro a respeito da consciência de Cristo e desapego das atividades não devocionais. Quem não está situado nesta plataforma tem de obedecer os preceitos ordinários da literatura védica ou correr o risco de tornar-se hostil à suprema personalidade de Deus. Por outro lado, aquele que desenvolveu grande fé no serviço devocional ao Senhor Cristo não hesita em fazer coisa alguma que promova a missão. Não hesita em fazer coisa alguma que promova a missão do Senhor. Como se afirma no 11º canto, Srimad Bhagavatam 11.5.41. Devashi Bhuttatandrinam Pitrinam Nakim Karonayam Trinicarajam Sarvatmana Yasharanam Sharanyam Gato Mukundam Parihricha Kartam. Tradução. Todo aquele que se tenha refugiado nos pés de lótus de Mukunda, o outorgador da liberação, abandonando todas as espécies de obrigação
que tem adotado o caminho com toda a seriedade, não tem nem deveres nem obrigações para com os semideuses, sábios, entidades vivas em geral, membros da família, humanidade ou antepassados. A esse respeito, Srila Jiva Goswami ressalta que quando alguém se rende por completo ao Senhor Krishna, ele se refugia na promessa do Senhor de liquidar todas as outras responsabilidades e dívidas da alma rendida. Dessa maneira, por meditar na promessa de proteção do Senhor, o devoto se torna destemido. Aqueles, porém, que estão cheios de apego material, se assustam ante a perspectiva de rendição completa à Suprema Personalidade de Deus, revelando com isso sua mentalidade hostil ao Senhor. Chakshurum militam jena tasmai shri gurave namaha. Sri Chaitanya Manobhistam saptam jena bhutale sri bhagavatam adam dadati. Namam Vishnu padaya Krishna prestaya bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Pashacha Deshatari. Eu vou ler de novo o verso. Tavat karmani kurvita, nanirvidyeta yavata, matkata shravanada ova, shradayavam najayati. Enquanto não ficar saciada da atividade frutiva, e não despertar seu gosto pelo serviço devocional através de Shravanam Kirtanam Vishnu, a pessoa deve agir segundo os princípios reguladores dos preceitos védicos. Esse verso aqui mostra o que Srila Rupa Goswami explicou no seu livro Bhakti Rasamrita Sindhu. Prabhupada traduziu como Néctar da Devoção. Diz que ele dá dois tipos de prática espiritual, de Bhakti Yoga. Então ele fala de Vaidhi Bhakti e depois fala de Raganuga Bhakti. Vaidhi Bhakti é quando o serviço devocional que é feito seguindo regras e regulações das Escrituras. Raganuga já é um estágio mais avançado, em que a pessoa tem que conhecer bem todas as regras e regulações, mas aí já desenvolveu uma atração natural por Krishna.
Raganuga já é um estágio assim mais maduro do serviço devocional. Depois de praticar bastante sobre Vaidhi-Bhakti, como diz a Srila Prabhupada estabeleceu o nosso sadhana, acordar cedo, o Mangalati que canta-se determinada canção e faz alguns procedimentos, adoração de tulas, depois prática da japa, depois recebe-se deidades, faz o Guru Puja, ouve sobre o Srimad Bhagavatam, e à tarde faz uma glorificação de Gauranitai, Gaurarti. E ouve-se sobre o Bhagavad Gita. Então, esses são procedimentos de Bhakti Yoga. É interessante que esses procedimentos, eles não mudam. Eles são repetitivos, né? De repente tem gente que não gosta, assim. Todo dia a mesma coisa. Mas tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Todo dia a mesma coisa e a vida toda. Não pode ficar inventando, não. Mesmo aqueles que estão nessa plataforma de Raganuga Bhakti, tem um verso no Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami, ele diz o seguinte: ele já chegou ao ponto de atração espontânea por Krishna. Não tem outro interesse. Não tem outro interesse na vida. Então, internamente, ele está sempre assim, com esse tipo de meditação em Krishna. Mas, externamente, ele segue o processo como ele é. Ele não abandona o processo. Agora já superei. Ele não considera assim, não. Ele segue todo o procedimento, embora internamente ele tenha uma vida espiritual muito forte. Então é o que diz esse verso aqui. Agora, alguém pode dizer assim, mas como é essa coisa de Vaidhi-Bhakti? Não se chega a Prema Bhakti? Como é isso? Isso porque, toda essa questão, porque existe outras linhas Vaishnavas
eles sim são completamente Vaidhi-Bhakti. A meta deles é Vaikuntha. Então é Vaidhi-Bhakti pura. São muito aferrados ao sistema de Varnashram. Mas, na linha de Chaitanya, porque nós estamos adorando o Gaura-Nitaya, é diferente. Já tem outro feitio. Inclusive tem outra linha também Vaishnava, que adora Krishna, que é a linha de um contemporâneo de Chaitanya Mahaprabhu, chamado Vallabhacharya. Eles têm dois tipos, Maryada Marga e Pushti Marga. Eles são chamados de Pushti Marga. Pushti Marga é mais ou menos Raganuga. Quando o devoto já tem essa atração natural por Krishna, não tem outros interesses aqui nesse mundo material. Pushti-Marga. Então quem está nessa linha de Chaitanya, adorando Radha Krishna, e cultiva o Gaura-Katha, os passatempos de Chaitanya. Porque Chaitanya era assim o amor espontâneo, assim, no mais alto grau. Então quem adora Nityananda e Chaitanya está indo nessa direção, né? Mas devemos valorizar essa prática regulada com normas e regulações. Srila Prabhupada nos deu. Srila Prabhupada foi muito criterioso, porque nós estamos recebendo a consciência de Krishna que não foi de berço, né? Quem já vem a esse mundo dentro da consciência de Krishna, no meio social também favorável, o que não é o nosso caso, né? Nós somos convertidos. E o ocidental quer assumir, assim, é muito ousado, né? Já quer o máximo logo de cara, né? Sem passar por todas as fases e tudo. Então o Prabhupada foi muito criterioso em termos de pregar assim exclusivamente se exaltar, você tem que cultivar somente os passatempos íntimos de Cristo. Os passatempos de Krishna no Srimad Bhagavatam estão no 10º canto.
outros cantos, no primeiro canto, no 11º, mas também tem os passatempos de todos os avatares. Isso não deve ser descartado. Esse verso aqui que foi citado aqui é muito importante. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita Janaya Tyashuvairagyam Gyanam Chayada Haitutam. Quem está praticando seriamente o processo de Bhakti Yoga, duas coisas acontecem na sua vida, assim automaticamente. Ele diz assim, Janaya Tyashuvairagyam, Vairagya. Vairagya quer dizer desapego. Desapego de coisas mundanas. Esse desapego, esse vairagya, não é repressão, você se reprimir. Naturalmente você vai deixando essas coisas assim de lado. Uma vez um rapaz, aí estava pregando para ele assim, né? Garotão. Aí ele falou assim, minha religião que é boa, pode tudo. Então, assim, tudo isso tem que ser entendido racionalmente. Mas se você está praticando o processo de Bhakti Yoga, tudo isso acontece naturalmente, essa renúncia, esse desapego das coisas materiais, coisas que antes você tinha interesse e tudo. Depois que começou um processo espiritual sério, perderam o sentido, essas coisas perdem o sentido. E depois, esse verso fala, Gyanam Tyayada Haitukam. Haitukam quer dizer sem causa. Gyana, conhecimento. Um conhecimento sem causa. Você recebe um conhecimento sem causa. Isso quer dizer que você vai ser um erudito, assim, porque você é um bom devoto, você vai ser um erudito, assim, visto que você não tem, assim, uma escolaridade especial e qualquer coisa. Jiva Goswami explicou esse Gyanam Tyayada Haitukam. Isso significa que se você vai nas escrituras, você lê o verso e pode entender tudo. Você entende. Mesmo que seja uma pessoa muito simples assim. Vai na Bhagavad Gita e entende claramente o que Krishna quer dizer. Porque tem muita gente inteligente que não é devoto, que não entende nada. Lê e fala assim, e daí? Não tem nem noção. Mas quem está praticando o processo de Bhakti Yoga fica na sintonia. Então lê o Srimad Bhagavatam, lê a Bhagavad Gita, entende tudo. Isso que é esse conhecimento sem causa. Depois foi citado aqui um verso que também tem que se entender muito bem. Devasti Bhutaptaneinam Pitrinam Nakim Karunaya Limite Arajam Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Gato Mukundam Parivitya Kapam. Se você realmente está rendido a Krishna,
perseguição mesmo. Não é como aqui foi comentado assim, né? Ah, eu sou 30% rendido. Agora 70% é comigo mesmo. Isso já não funciona. Aquele que se refugiou completamente em Cristo, ele já não tem mais, como se diz, satisfação a dar a todo o envolvimento material que normalmente as pessoas têm. Então, todo mundo tem assim a influência da tradição, dos antepassados, da família. De tudo assim referente aos semideuses também, aos semideuses, claro, sim, você está recebendo as bênçãos dos semideuses. Aliás, Krishna fala aqui no Bhagavad Gita, se você está recebendo as bênçãos dos semideuses, nós estamos recebendo as bênçãos dos semideuses, mas se a gente não retribui de alguma forma, então isso é assim como uma mentalidade de um ladrão. Stambogam Hivodevada Shante Jagyabhavita Tairdatamo Apradayabhyo Yobhunte Stena. Eva Sarra, Stena quer dizer ladrão. Aí, ele está dizendo, isso é a religião básica, a religião mais simples. Ah, você quer ser um materialista? Tudo bem, isso é contigo. Mas você tem que ter gratidão pelas coisas que você está recebendo. Um simples muito obrigado. Isso resolve tudo. Às vezes você recebe um favor assim, e fala assim, pô, como é que eu vou retribuir, né? Aí você fala, poxa, obrigado mesmo, hein? Valeu, né? Aí resolveu, né? Aí você está andando assim pelo shopping, você está carregando os embrulhos, aí cai um embrulho no chão de uma pessoa. Aí você está ali, né? Você pega o embrulho e dá para ela. Né? Ela vira a cara e vai embora, você. Não é assim? Às vezes você recebe um favorzão assim, né? E como é que eu vou retribuir? Né? Mas, poxa, obrigado. Então, assim, essa é a religião mínima, religião básica. Se bem que ainda você tem muitos vínculos aqui na energia material, mas você se refugiou em Krishna e vai cortando esses vínculos. Você tem, assim, nesse mundo, você está livre. Você está livre. Isso quer dizer que
Quem se rende a Krishna está livre. É como tem um verso. Shraddha Shabde Vishvasakahe Sudrida Nishchaya Krishna Bhakti Kaila Sarva Karma Kritahoy. Chaitanya Mahaprabhu falou. Aqui tem a palavra Shraddha. Shraddha quer dizer fé. Aí Chaitanya Mahaprabhu fala o que é fé. Shraddha Shabde Vishvasakahe Sudrida Nishchaya. Ele fala assim, Shraddha Shabde, a palavra Shraddha, literalmente, Vishvasakahe é sinônimo de Vishvasa. Até aí não explicou nada. Aí depois ele fala assim, Sudrida Nishchaya, é a firme convicção. Aí diz assim, que se você está conectado com Bhakti Krishna, você, Shraddha, essa fé, significa que tudo mais na sua vida vai estar sob a proteção de Cristo. Esse aqui é o Shraddha. Tudo vai ser resolvido, como o Krishna diz assim. Nesse verso. Teshanityabi yuktanam yogakshemam vahamyaham. Esse verso total. Esse verso Krishna diz que aquele que está ocupado, no serviço devocional, seriamente, eu preservo o que eles têm e dou o que lhes falta. Krishna promete isso. Eu preservo o que a pessoa tem, o que o devoto tem, e dou o que lhes falta. Ananya Chintayantomam. Ananya Chintayantomam. Ananya Chintayantomam. Yejana Paripasate, Tesham Nityabhyuktanam, Yogakshemam Vahamyaham. Aquele que está ocupado no serviço devocional, está sempre meditando em Krishna Katha. Então, Krishna diz, eu preservo o que eles têm e dou o que lhes falta. É lógico que não vai ser coisas materiais. Não vai ser coisas materiais. O devoto tem essa sensação assim que sempre tem um arranjo de Krishna. Sempre tem um arranjo. Sempre tem uma maneira de... Agora mesmo tem um casal, né, que perdeu tudo naquela enchente lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, estão se mobilizando, né,
ajudá-lo, né? Perdeu tudo. Então, assim, vai ter alguma mobilização assim que vai. Eles não vão ficar aí assim desprotegidos, ter que ir para debaixo de um viaduto, coisa assim. Então são esses aspectos místicos do serviço devocional, da consciência de Cristo. Então aqui diz que para aquele que está rendido a Cristo, ele já não tem mais obrigações. Ele já não tem mais obrigações, assim, inclusive familiares, mas tem que ser bem entendido, né? Tem que ser bem entendido, porque mesmo tem o Chaitanya Mahaprabhu tem um caso assim interessante, né? Que um devoto foi até interessante essa história, porque ontem eu falei que Chaitanya Mahaprabhu ele foi fazer uma excursão na Bengala do Leste, né? Para coletar, fazer. Quando ele chegou lá, ele mandou 2 devotos para Varanasi. E não se sabe por quê. O que ele mandou? Tapana Mishra e Chandrasekhar. Depois ele encontrou esses devotos lá em Varanasi. E esse Tapana Mishra tinha um filho. E o filho dele, Raghunatha Bhatta Goswami. E o rapaz só pensava em se render a Chaitanya Mahaprabhu, né? Eu quero ir lá para Jagannatha Puri, ficar com Chaitanya. E Chaitanya Mahaprabhu falou, não, você tem que ficar com seus pais estão velhos, precisa da sua assistência. Aí o rapaz ficou lá com os pais até que eles faleceram. Aí ele veio para se juntar assim, à missão de Chaitanya, e Chaitanya falou, vai para Vrindavana, e Raghunatha Bhatta é um dos 6 Goswamis, né, que assim, fizeram todo um trabalho de levantamento da área onde que Krishna executou os passatempos e tudo mais. Escreveram literatura, consciência de Krishna. Então, assim, tem que ter esses critérios. Tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Assim? Eu acho que, de repente, assim, o senhor pode me esclarecer melhor, que nesse estágio, porque existem pessoas, vamos dizer assim, que aparentam ou falam, dizem que estão nesse estágio e desenvolvem assim, uma negação do mundo total. E eu já presenciei casos de pessoas assim, estarem apáticas perante a vida natural, na vida do dia a dia.
assim, com essa afirmação de que estão, que era só Krishna, assim, mas assim, desenvolver uma certa apatia. Se eu podia falar mais sobre isso. Tem que ter pé no chão, né? Estão vivendo aqui nesse mundo, temos que pagar as contas, temos que... Isso é como... É como Jesus Cristo falou, né? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não adianta assim você ficar completamente alheio do que está se acontecendo em volta de você. Você está sendo afetado por isso, né? Tem que entender, né? Entender bem a situação em que você está vivendo. Srila Prabhupada era completamente lúcido, sabe? Toda a situação social, política, econômica, vida, de onde que ele está assim, atuando, né? Não é por isso que a consciência de Krishna dele ficou contaminada. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, né? Não é que essas pessoas vão, assim, serão mais avançadas na consciência de Krishna. É claro, você não vai se miscuir com coisas mundanas que não tem nada a ver com a consciência de Krishna. Mas você tem que estar atento, né? O que está acontecendo. Tem que... Mesmo assim, por exemplo, a manter um projeto como esse aqui, tem coisas muito sensíveis, sabe? Você tem que estar muito atento, assim, sabe? Para manter o projeto, assim. Porque se você tem alguma coisa que seja interessante, tem pessoal de olho, né? Aqui já teve gente que chegou aqui e falou assim, essa terra aqui, sabe, eu tenho lá do outro lado do morro e coisa, chega aqui e vem com argumentos assim que a terra lhe pertencia. E olha, não foi uma vez só, não, foi várias vezes, algumas vezes, sabe? E você tem que ser muito esperto aí para lidar com esse tipo de situação, assim, né? Esse é um detalhe, né? Mas tem que viver mesmo esse mundo e tudo. E outra coisa que a pessoa está protegida é se ela está pregando a consciência de Cristo. Para pregar a consciência de Krishna, você tem que entender o outro lado, a quem você está pregando e tal, e falar de uma maneira que você seja convincente. Bhakti Yoga, a ciência da devoção, o Krishna, se render a Krishna através do mestre espiritual, Krishna completa aquilo que falta, ou seja, a misericórdia do Guru daria a consciência de Krishna ao devoto que se rende aos pés de lótus de Krishna através do Guru espiritual, isso é certo? Qual é a pergunta? A pergunta qual é? Se essa é a mensagem que você passou da devoção, da rendição a Krishna,
E se o Gurudeva Maharaj é realmente essa misericórdia de Krishna ao devoto, ou seja, que completa a consciência de Krishna do devoto com sua misericórdia. Essas perguntas assim que não tem o processo da consciência de Krishna, é isso que eu falei. O processo da consciência de Krishna tem a condição do mestre espiritual. Se querer fazer sem o mestre espiritual, também não vai dar bom resultado. Temos as instruções de Krishna. E Krishna diz: quem está seriamente ocupado no serviço devocional, rendido a Krishna, né? Quem está... A rendição a Krishna, o que é a rendição a Krishna? O que vocês acham? Qual é o primeiro passo para a rendição a Krishna? Alguém tem uma sugestão? Chave. O primeiro passo você perguntou. Sim, mas e essa fé, como é que você vai? Fé em quê? Nas palavras. Krishna Prema. Nas palavras da escritura, escutar. Confiança, fé. Acho que entregar o tempo a serviço. Assim, mas isso já é um estágio mais avançado. Mas para aceitar, para ter essa coisa, você tem que já ter algum conhecimento prévio. Eu vejo que o primeiro passo da rendição é você aceitar as palavras de Krishna no Bhagavad Gita. É falar, Krishna está falando para mim. Essa é a primeira coisa. É o Bhagavad Gita, é a instrução de Krishna básica. Krishna está falando para mim, então boto fé nas escrituras. Não adianta fé em Cristo, assim, uma coisa assim, etérea. Não, fé nas escrituras, fé nas palavras. Aí depois você vai ver que tem um devoto puro de Krishna, Srila Prabhupada, comentando. Então você bota fé no que ele fala também. Aí já deu o segundo passo. Depois você vai ficar ciente sobre Chaitanya Mahaprabhu. Então você bota fé no Mahamantra Hare Krishna. Aí você já pode dizer que você tem alguma rendição por Krishna. Você já tem alguma rendição. Mas agora o processo de rendição vai longe. Isso é só o princípio. Aí você entende o que é serviço devocional. E depois você vai se especializando no serviço devocional. Por exemplo, conhecendo bem o que Krishna falou aqui, a ponto que você pode falar para outras pessoas. E vários procedimentos no processo da consciência de Krishna, por exemplo, a adoração das deidades e tudo, já é um nível mais técnico, mais avançado. Então, essa é o processo. Não tem que haver uma ligação entre o dia a dia de uma pessoa para ter aquela conexão com o Bhagavad Gita. Tipo, por exemplo, o que ela falava com respeito às pessoas do mundo externo que estão, vamos chamá-los, saturados, assim,
quando chega nesse estágio a pessoa de calamidade ou como os devotos que acontece aquele, digamos, aquele problema no sul, que chega aquele estágio de necessidade de algo supremo, se poderia dizer. Então, é aí onde ele vai encontrar o primeiro estágio de conexão, digamos, da fé em que há algo superior. Então, pareceria como que fosse esse primeiro estágio, tem que haver alguma coisa que na pessoa, na vida da pessoa, para ter essa conexão. Tem outra. A consciência de Krishna está sempre associada com sadhu sangha, associação com os devotos. Então, assim, é uma maneira de Krishna proteger os devotos. Ele está associado com sempre associado com os devotos. Então, se acontece alguma fatalidade desse tipo, assim, ele tem esse abrigo, né? Isso está aí, mostra assim, que o devoto não vai ficar, como se diz, negligenciado. Assim. Então, essa é uma maneira de receber a misericórdia de Cristo. Não é que Krishna pessoalmente vai pagar suas contas. Não, deixa comigo tudo. Me dá aí a sua. Por exemplo, eu vi dois casos, tipo assim, de pessoas que passaram por essa tragédia, digamos, pessoas que não eram Hare Krishna, e pessoas, neste caso, de devotos, não? Então, a pessoa que não era Hare Krishna, digamos assim, ele estava num impasse totalmente nubilado, assim, cerrado. Então, a pessoa estava numa tragédia interna e externa combinadas. Então, aí que entra o que o senhor está falando, que, bom, o devoto, pelo menos, tem refúgio de Krishna. Exatamente. Senão você tem que depender do governo. Então, assim, já tem muita gente reclamando aí do governo. Mas o devoto tem esse refúgio. Tudo bem? Certo.